O governo brasileiro vai ser outra vez alvo de chacota internacional graças ao Ministério da Justiça. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Já é de conhecimento comum que o Brasil possui muitos ministérios, porém, alguns sempre ficam na memória popular. Um deles é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso porque esse ministério é marcado por sempre precisar resolver a falta de segurança nas ruas. Não é preciso nem dizer que nos mais de 200 anos desde sua fundação, ele foi incapaz de minimizar o problema da segurança pública. Além disso, é curioso que justamente no aniversário da independência do Brasil, o Ministério volte a destacar nas capas de jornais pelo país. E por quê? Foi por causa do desgoverno atual que permitiu que a esposa do líder do Comando Vermelho do Amazonas se encontrasse com os assessores de Flávio Dino. Essa mulher é casada com alguém conhecido como criminoso número 1 da região, de altíssima periculosidade. Aparentemente isso não é um problema para quem cuida do acesso ao prédio. Porém, o pior de tudo é que não foi um caso único. Ela se reuniu 2 vezes em Brasília, oficialmente. Para terminar de atolar o ministério, confirmaram desconhecer a relação da visitante com a organização criminosa. Isso, com certeza, demonstra a incapacidade do Estado brasileiro de sequer procurar antecedentes que uma busca na base de dados teria resolvido, a não ser que já soubessem e, mesmo assim, ignoraram. Entretanto, não há comprovações dessa opção. Mesmo assim, eles acreditam que são capazes de proteger o cidadão, como desculpa para conseguirem seus salários dos impostos. Os secretários receberam a Luciane Barbosa, também conhecida como Dama do Tráfico Amazonense, casada com o tio Patinhas do tráfico. Isso posto, a desculpa deles é que ela entrou como integrante de uma comitiva que visitou o Palácio da Justiça. Logo, seria impossível ao serviço de inteligência deles detectar antecipadamente a presença dela. Essa falta de controle gerou um alerta de risco para os próprios servidores internos. Mais um exemplo da incompetência estatal. Segundo o jornal Estadão, a mulher entrou no Ministério da Justiça como presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas, o ILA, criada no ano passado, e o objetivo da ONG seria a defesa dos direitos dos presos. Entretanto, de acordo com a Polícia Civil do Amazonas, a organização atuava em prol dos detentos que são ligados ao Comando Vermelho. Isso justamente devido a ser supostamente financiada com o dinheiro vindo do tráfico de drogas. Ela suspeitosamente se reuniu com Velasco, da Secretaria Nacional de Políticas Penais, cuja função é o controle do setor prisional. No Instagram dela, ela afirmou ter levado denúncias vexatórias com um dossiê ainda não apresentado. Além disso, o Ministério Público do Amazonas a apontou como braço financeiro do comando, para ocultar patrimônio oriundo do narcotráfico. Ela foi condenada a 10 anos de reclusão e recorreu. Inclusive, o patrimônio dela chegou a crescer mais de 1000% em um ano. Por isso, como uma desculpa, o Ministério de Flávio Dino afirmou que a responsabilidade exclusiva de acompanhantes é da entidade requerente que a trouxe. Novamente, é rápido perceber que a responsabilidade na verdade é do Ministério, pois quem cuida da casa senão o dono? Por isso, em uma postagem do X, o antigo Twitter, no dia 13, o Flávio Dino não tinha conhecimento dessas reuniões. E de duas uma, ou isso é incompetência, ou é mentira e ele parece preferir que seja incompetência. A consequência de tudo isso foi que muitos parlamentares pedissem impeachment do ministro. Tanto que, segundo o senador Sérgio Moro, o crime está confortável com o governo. Somente agora que adicionaram a fiscalização do nome e do CPF para todos que participarem da audiência no prédio. Seria inaceitável, sem dúvidas, para uma empresa privada que zela pela sua reputação e segurança não ter esse controle. Mas já para o Estado, a coisa muda. Além disso, o Ministério da Justiça demonstrou que a tramitação de uma demanda da ONG seguiu o procedimento habitual, contrariando o próprio posicionamento do órgão anteriormente. Existem registros de despesas da ONG sugerindo que as contas eram pagas pelo Comando Vermelho. Porém, é óbvio que essa polêmica não veio sozinha. O Ministério dos Direitos Humanos, que geralmente atua em favor dos amigos, confirmou haver pago uma das viagens da dama do tráfico. E como não poderia ser diferente, o Lula apareceu para defender o seu ministro comunista, Flávio Dino, 2 dias após o começo da bagunça. O petista de 9 dedos condenou as fake news sobre o recebimento da visita pelo ministro. Lula sequer comentou sobre o envolvimento do Comando Vermelho, apenas defendeu as ações do ministro. E para proteger o chefe, um dos seus secretários assumiu a responsabilidade convenientemente sobre o assunto. O Molusco também se omitiu sobre o prosseguimento e demandas mudadas nas regras de visitação e outros problemas que o caso trouxe à tona. Portanto, mais uma vez, o Estado mostrou sua incompetência absoluta. Claro, eles estão tentando mudar o foco popular.
Então o PT voltou a defender uma nova divisão do ministério após o fracasso do atual. Como não poderia ser diferente, o Estado abraça todas as chances para se expandir. Agora, os membros da instituição desejam a separação de funções, por estarem em xeque as obrigações específicas do órgão. Apesar dessa briga interna, o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União pediram a abertura de uma investigação sobre esses encontros suspeitos. A preocupação do desvio de finalidade do Ministério, apesar de ser esperado, apenas nos mostra que justiça e segurança não são sua verdadeira prioridade, porque não importa a razão. Deveria haver outras vias para selecionarem alguém menos problemático para a reunião oficial. Mas esse governo já tornou o Brasil uma chacota a nível internacional, e não tem como apagar esse incêndio. Enfim, o descaso internacional do governo Lula é destacado até pelo governo norte-americano, que questiona a visão neutra do Brasil nas últimas guerras. A política externa brasileira não está estabilizada e só gera novas crises. Além disso, o Itamaraty está em dificuldade de manter as ideias tão divergentes sob controle, com o aumento da insatisfação pública. E é por isso que é só uma questão de tempo até que as políticas externas brasileiras sejam abertamente questionadas, mesmo pela grande mídia. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Machado de Guilherme, escrito por Bardo Livre, revisado por Historiador Libertário e narrado por Coreia com K. Se você gostou do vídeo, compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.